frase legal que disse antes. E é claro que ele teve que repetir que pretendia provar sua força. Um bando de monstros estava indo em direção a eles novamente, e Loki correu direto em direção a eles. Loki pensou que tinha que fazer isso, mesmo que tivesse que morrer novamente por causa disso. Ken observou Loki lutar de longe e pensou que se fosse o Loki que ele conhecia, ele definitivamente usaria os movimentos que lhe mostrou. Até o momento ninguém poderia guiá-lo, então ele apenas acredita em seu corpo imortal e corre para atacar sem pensar, o que é um estilo de luta ineficaz. Bem, se Loki ouvir Ken, ele se tornará mais útil para ele no futuro. Mas Ken decidiu não esperar que Loki ganhasse experiência, mas torná-la útil para si mesmo. Hoje é o 5º dia de sobrevivência na masmorra e faltam apenas 24 horas para a conclusão da missão. Loki, já exausto, se perguntou por que estava levando a missão de sobrevivência tão a sério. O nível deles aumentou. Loki olhou para o imperturbável Ken, que estava verificando seu inventário, e pensou que talvez ele tivesse perdido algo por causa dos monstros, por isso ele foi tão cruel. O mensageiro do submundo gostou de sua natureza acelerada e enviou presentes. E Loki começou a gritar que era muito trabalho para uma pessoa, porque ele trabalhava 8 horas seguidas. Ken o interrompeu, dizendo que era hora deles descansarem, e a expressão de Loki imediatamente mudou para alegre, e ele perguntou onde eles se sentariam. A tão esperada pausa que Loki esperava há tanto tempo chegou, ele começou a comer tudo quando um esqueleto se aproximou dele. Ele imediatamente ofereceu ao esqueleto uma de suas barras de chocolate, embora os soldados esqueletos estivessem mortos. Loki estendeu uma barra de chocolate e disse ao esqueleto para vir até ele e estender a mão, e então ele lhe daria uma barra de chocolate. Surpreendentemente, o soldado esqueleto estendeu a mão e Loki também ficou surpreso com isso. Loki ficou encantado e disse que agora o esqueleto havia decidido se abrir com ele. Ele imediatamente se virou para Ken e perguntou se ele tinha visto, e disse que isso é o que eles chamam de parceria. Loki ficou tão emocionado com isso que até uma lágrima apareceu em seus olhos, como ele pôde ser tão ingênuo. Então ele se lembrou de Ken e perguntou se ele estava com fome, mas então percebeu algo. O esqueleto trouxe para Ken a barra de chocolate que ele pediu a Loki. Então Loki percebeu que Ken estava controlando o esqueleto todo esse tempo, e isso o irritou. Ken olhou para Loki com um sorriso e disse que queria saber qual era o gosto da chamada camaradagem. Loki gritou que Ken disse a ele que ele fez um bom trabalho, mas em vez de comprar comida para ele, ele a rouba, e que se ele gosta tanto de coisas de graça, rapidamente ficará careca como o Ovan, seja lá o que isso signifique. Essas palavras atraíram a atenção de Ken, mas não porque estivesse preocupado com sua aparência, mas porque pela primeira vez ouviu pelo menos algo sobre a aparência de Ovan. De repente, os rapazes ouviram um barulho vindo de outra parte da floresta e se viraram em sua direção. Loki disse que isso poderia ser um sinal de socorro, porque não resta muito tempo até o final da missão. Ele disse que eles tinham lidado com alguns monstros, mas provavelmente ainda restavam alguns, mas Ken disse que isso não era um sinal de socorro. Loki ficou surpreso e perguntou a Ken que tipo de sinal era aquele. Ken começou a explicar que após a missão de sobrevivência no primeiro nível, eles passariam para o segundo nível, e então estavam reunindo os jogadores para decidir em que ordem iriam caçar a cobra-agulha. Loki disse com desagrado que não bastava esses caras unirem forças, então eles ainda decidem em que ordem caçar. Loki os considerava arrogantes. Ken respondeu calmamente que claro que estariam confiantes, pois durante estes 5 dias permitiram que os jogadores relaxassem. Aberto o catálogo, Ken resolveu dar uma olhada e só então seguir em frente. Ken tirou um envelope dourado do catálogo e Loki ficou muito surpreso com isso. Esta é a principal habilidade que Jon Georg usou. Ken sorriu ao ver este envelope. Ken recebeu a habilidade de explodir um homem morto. O efeito é que se o jogador inserir o manual no corpo do monstro, ele explodirá a qualquer momento. E todos os jogadores se reuniram e ouviram Alex. Alex subiu em uma pedra grande e gritou alto, chamando a atenção dos jogadores para si. Ele começou a dizer que, como todos os sobreviventes já estavam reunidos, eles poderiam começar. Alex continuou que em poucos minutos o desafio de sobrevivência será concluído, e eles passarão para o próximo nível. O sindicato, incluindo sua guilda, tentará atacar primeiro a cobra-agulha. Loki olhou para Ken e disse que tudo estava acontecendo como ele disse, e ficou surpreso que eles realmente decidiram em que ordem os jogadores começariam a entrar no segundo nível. Alex disse que, como não houve mais objeções, decidiu avisar os demais jogadores. Ele avisou que se eles interferissem na caçada, ele acabaria com eles imediatamente. Loki perguntou em um sussurro o que eles fariam agora e se Ken tinha algum plano. De repente, o homem que estava ao lado dele empurrou Loki bruscamente e disse-lhe para ouvir Alex. Loki ficou completamente furioso com isso e pensou que esse cara era louco. Ele queria atacar essa pessoa anormal, mas Ken imediatamente o deteve e balançou a cabeça. Ken deu um passo à frente e, levantando as mãos, desejou-lhe calmamente boa sorte.
Isso acalmou o homem. Ele olhou para eles com aprovação e começou a se afastar no meio da multidão. Locke não entendeu por que Ken o impediu e disse que poderia tê-lo impedido. Ken disse: Locke realmente será capaz de impedir todos os participantes. Ele notou que eles tinham uma fita vermelha amarrada no antebraço. Então mostraram que estavam no mesmo time. A maioria dos jogadores tem a mesma fita vermelha amarrada na mão. É improvável que Locke tenha percebido isso desde o início. Mas então ele mentiu e disse que percebeu. Mas ainda assim entendeu que por esse motivo todos permaneceram em silêncio. Ele disse que todos tinham essas fitas e perguntou a Ken se isso significava que eles não teriam chance contra eles. Ken sorriu desconfiado e perguntou ao parceiro se ele realmente pensava assim. Os jogadores completaram a missão de sobrevivência e entraram no segundo nível, onde uma cobra enorme, simplesmente monstruosamente enorme, já estava esperando por eles. Vemos apenas parte dela. Como você já entendeu, é simplesmente impossível ver a cobra inteira de uma vez, pois ela tem um tamanho irreal. Os jogadores que estão escondidos atrás das árvores parecem bebês diante desse monstro. Vemos o quanto os jogadores estão assustados. Acho que assim que perceberam o quão grande era, imediatamente se arrependeram das fitas vermelhas. Esta cobra de tamanho assustador elevava-se acima das árvores, e seus olhos brilhantes eram assustadores, sem mencionar os espinhos que se projetavam de sua cabeça. Numa época em que todos estavam escondidos perto das árvores, Alex gritou para seus jogadores começarem a atacar esse monstro. A princípio, os feiticeiros usaram sua magia para detê-lo, e todos começaram a atacar a cobra ao mesmo tempo. A cabeça da cobra pegou fogo com os golpes dos mágicos, que continuaram mirando no enorme monstro. Ken e Locke assistiram a esta batalha perto do penhasco. Locke perguntou a Ken se eles iriam apenas ficar parados observando, porque nesse ritmo eles pegariam a cobra-agulha. Mas Ken estava inabalável. Olhou para a batalha sem emoção e disse a Locke que eles não conseguiriam pegá-la. Locke ficou surpreso com a confiança de Ken e perguntou por que eles não conseguiram capturar esse monstro, porque com tantas pessoas isso não seria suficiente. Ken perguntou a Locke o que ele faz quando encontra um monstro. Em primeiro lugar, Locke disse que antes de tudo, ele tentou atacá-lo e acertá-lo, porque ele não sabe do que é capaz. É difícil lidar com desenvolvimentos inesperados se você mostrar tudo o que é capaz desde o início. Ken concordou e voltou sua atenção para a batalha em andamento. Ele apontou para esta enorme cobra em forma de agulha e perguntou se ele iria acertá-la com o mesmo golpe. Locke congelou por 1 minuto, e você poderia dizer pelo rosto dele que ele não entendeu o que Ken quis dizer. Depois de 1 minuto de silêncio, ele disse que, claro, era melhor se livrar dela imediatamente, com tal e tal bando de gente. Ken disse que acabaria sendo fácil, mas se fosse uma tarefa tão simples, por que ninguém conquistou esta masmorra ainda? Eles não tinham pessoas. Todos que não tiveram sucesso careciam de recursos humanos, ao contrário desses caras, perguntou Ken. Alex começou a gritar para que seguissem na mesma direção. Mas a cobra-agulha de repente começou a fugir dos ataques dos jogadores. Alex, animado, pensou que se as coisas continuassem assim, seria apenas uma questão de tempo até que conseguissem pegá-la. Ele pensou que poderia ser o primeiro jogador a capturar esse monstro e limpar esta masmorra. Mas aqui a habilidade mestre da fonte de conhecimento, a fenda foi ativada. Provavelmente por esses jogadores. Uma enorme cobra parecia estar presa nessas pilhas de pedras que surgiam do subsolo. Um pouco assustado, Locke decidiu que esses jogadores pareciam ter preparado tudo. Até previram que a cobra-agulha escaparia. Mas aí Ken disse que tudo estava começando. Locke se assustou e perguntou o que estava começando, pois tudo parecia que iria acabar muito rápido. Com um olhar severo, Ken disse que a cobra-agulha nunca atacou direito e, além disso, tem algum tipo de agulha em seu corpo, o que é bastante estranho. Alex começou a gritar para que continuassem atacando a cobra e focassem em sua cabeça. Os jogadores continuaram a atacar a cabeça deste monstro terrível, um dos monstros mais assustadores que já vimos. Nesse momento, quando todos estavam focados no ataque, um dos jogadores percebeu que outra parte da cobra voava da floresta em sua direção. Ela destruiu aquela parte da floresta com o rabo. Um jogador ordenou que todos se reunissem e continuassem o ataque. O jogador disse que foi designado para defender este território, e, de fato, os jogadores seguraram parte da cobra com seus escudos. O jovem concordou com ele e disse que era hora de acabar com essa pipa. Alex disse que os movimentos da cobra diminuíram e ordenaram que a linha de batalha avançasse. Mas então esse enorme monstro surgiu rapidamente, e a cobra mostrou suas habilidades, assumiu sua forma mais terrível. Horrorizado com o que viu, Alex ordenou que o ataque fosse interrompido e disse a todos que permanecessem em suas posições. Mas a cobra nem pensou em parar. Suas agulhas começaram a cair em grande velocidade direto sobre os jogadores. Essas agulhas